Olá, meus amores, bem-vindos ao canal. Esse é um espaço dedicado à consciência, à luz e à construção de um mundo interior mais verdadeiro e harmonioso. Hoje iniciaremos uma jornada com o livro O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, de André Comte Sponville, um convite à reflexão, à ética e à sabedoria vivida no cotidiano. Cada capítulo que vamos explorar juntos fala de uma virtude essencial, não como algo distante, idealizado, mas como parte da nossa experiência humana, com todas as suas contradições e belezas. Essa leitura será feita com amor, intenção e presença. Não se trata apenas de ouvir um livro, mas de sentir, perceber e integrar, de trazer à consciência tudo aquilo que já habita dentro de nós. Se possível, escute em um momento de calma, respire fundo e permita que essas palavras toquem sua alma como sementes de uma nova terra interior. O Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Preâmbulo. Se a virtude pode ser ensinada, como creio, é mais pelo exemplo do que pelos livros. Então, para que um tratado das virtudes? Para isso, talvez, tentar compreender o que deveríamos fazer ou ser ou viver e medir com isso, pelo menos intelectualmente, o caminho que daí nos separa. Tarefa modesta, tarefa insuficiente, mas necessária. Os filósofos são alunos, só os sábios são mestres, e alunos precisam de livros. É por isso que eles às vezes escrevem livros, quando os têm à mão, não os satisfazem ou os sufocam. Ora, que livro é mais urgente para cada um de nós do que um tratado de moral? E o que é mais digno de interesse na moral do que as virtudes? Assim como Spinoza, não creio haver utilidade em denunciar os vícios, o mal, o pecado. Para que sempre acusar, sempre denunciar? É a moral dos tristes e uma triste moral. Quanto ao bem, ele só existe na pluralidade irredutível das boas ações que exercem todos os livros, e das boas disposições também, elas plurais, mas sem dúvida menos numerosas que a tradição designa pelo nome de virtudes. Isso é, este é o sentido em grego da palavra arete, que os latinos traduziram por virtus, de excelências. O que é uma virtude? É uma força que age ou que pode agir. Assim, a virtude de uma planta ou de um remédio é de tratar, de uma faca é de cortar, ou de um homem que é querer e agir humanamente. Por esses exemplos que vêm dos gregos, dizem suficientemente o essencial. Virtude é poder, mas poder específico. A virtude do eléboro não é a da cicuta. A virtude da faca não é a da enxada. A virtude do homem não é a do tigre ou da cobra. A virtude de um ser é o que constitui seu valor. Em outras palavras, sua excelência própria. A boa faca é a que corta bem. O bom remédio é o que cura bem. O bom veneno é o que mata bem. Note o leitor que, nesse primeiro sentido, que é o mais geral, as virtudes são independentes do uso que delas se faz, como do fim a que visam ou servem. A faca não tem menos virtude na mão do assassino do que na do cozinheiro. Nem planta que salva mais virtude do que a que envenena. Não,
Claro que nesse sentido seja privado de todo e qualquer alcance normativo, qualquer que seja a mão, e na maioria dos usos, a melhor faca será a que melhor corta. Sua capacidade específica também comanda sua excelência própria, mas essa normatividade permanece objetiva ou moralmente indiferente. A faca basta cumprir sua função, sem julgar, e é nisso certamente que sua virtude não é nossa. Uma faca excelente na mão de um homem mau não é menos excelente por isso. Virtude é poder, e o poder basta à virtude. Mas ao homem não, mas a moral não. Se todo ser possui seu poder específico, em que excele ou em que exceler, assim, uma faca excelente, um remédio excelente, perguntemo-nos, qual é a excelência própria do homem? Aristóteles respondia que é o que o distingue dos animais, ou seja, a vida racional. Mas a razão não basta. Também é necessário o desejo, a educação, o hábito, a memória. O desejo de um homem não é o de um cavalo, nem os desejos de um homem educado são os de um selvagem ou de um ignorante. Toda virtude é, pois, histórica, como toda a humanidade, e ambas, no homem virtuoso, sempre coincidem. A virtude de um homem é o que o faz humano, ou antes, é o poder específico que tem o homem de afirmar sua excelência própria, isso é, sua humanidade, no sentido normativo da palavra. Humano, nunca humano demais. A virtude é uma maneira de ser, explicava Aristóteles, mas adquirida e duradoura. É o que somos, logo o que podemos fazer, pois assim nos tornamos. Mas como sem os outros homens? A virtude ocorre, assim, no cruzamento da hominização, como fato biológico, e da humanização, como exigência cultural. É nossa maneira de ser e de agir humanamente, isso é, já que a humanidade nesse sentido é um valor. Nossa capacidade de agir bem. Não há nada mais belo e mais legítimo do que o homem agir bem e devidamente, dizia Montaigne. É a própria virtude. Isso que os gregos nos ensinaram, que Montaigne nos ensinou, também pode ser lido em Spinoza. Por virtude e poder entendo a mesma coisa, isso é, a virtude, enquanto se refere ao homem, é a própria excelência ou a natureza do homem, enquanto ele tem poder de fazer certas coisas que podem conhecer apenas pelas leis de sua natureza. Ou, eu acrescentaria, de sua história, mas esta, para Spinoza, faz parte daquela. Virtude no sentido geral é poder. No sentido particular, poder humano ou poder de humanidade. É o que também chamamos de as virtudes morais, que fazem um homem parecer mais humano ou mais excelente, como dizia Montaigne, do que o outro, e sem as quais, como dizia Spinoza, seríamos, a justo título, qualificados de inumanos. Isso supõe um desejo de humanidade, desejo evidentemente histórico. Não há virtude natural, sem o qual qualquer moral seria impossível. Trata-se de não ser indigno do que a humanidade fez de si e de nós. A virtude, repete-se desde Aristóteles, é uma disposição adquirida de fazer o bem. É preciso dizer mais, porém. Ela é o próprio bem em espírito e em verdade. Não um bem absoluto, não um bem em si, que bastaria conhecer ou aplicar. O bem não é para se contemplar, é para se fazer.
Assim é a virtude, é o esforço para se portar bem, que define o bem nesse próprio esforço. Isso levanta certo número de problemas teóricos que tratei em outra parte. Esse livro pretende ser inteiro de moral prática, isso é, de moral. A virtude, ou antes, as virtudes, pois há várias, visto que não se poderia reduzir todas elas a uma só. Nem se contentar com uma delas. São nossos valores morais, se quiserem, mais encarnados, tanto quanto quisermos, mais vívidos, mais em ato, sempre singulares, como cada um de nós, sempre plurais, como as fraquezas que elas combatem ou corrigem. São essas virtudes que tomei aqui como objeto, se bem que minha intenção não fosse evocar todas elas nem esgotar qualquer uma delas. Quis apenas indicar para as que me pareciam as mais importantes o que elas são, ou o que deveriam ser, e o que as torna sempre necessárias e sempre difíceis. Daí este tratado, de que o título bem indica a ambição, quanto ao seu objeto, e os limites, quanto ao seu conteúdo. Como procedi? Perguntei-me quais eram as disposições de coração, natureza ou caráter cuja presença no indivíduo aumentava a estima moral que eu tinha por ele, e cuja ausência, ao contrário, a diminuía. Isso proporcionou uma lista de cerca de 30 virtudes. Eliminei as que poderiam ser redundantes em relação a alguma outra, por exemplo, bondade, generosidade, honestidade e justiça. E, em geral, todas as que não me pareceu indispensável tratar. Restaram 18, isto é, muito mais do que eu pensaria de início, mas não consegui suprimir mais. Tive, por isso, de ser mais breve em relação a cada uma, e essa necessidade que fazia parte do meu projeto não cessou de governar sua realização. Esse livro se dirige ao grande público. Os filósofos profissionais podem tê-lo, contanto que não busquem nele nem erudição, nem exaustividade. O fato de este conjunto começar pela polidez, que ainda não é moral, e terminar pelo amor, que não o é mais, obviamente, é deliberado. Quanto ao resto, a ordem, escolhida sem ser absolutamente contingente, deve-se mais à espécie de intuição ou exigência, ora pedagógica, ora ética, ora estética, do que alguma vontade dedutiva e hierarquizante. Um tratado das virtudes, sobretudo pequeno como este, não é um sistema da moral, é a moral aplicada, mais do que teórica, e viva na medida do possível, mais do que especulativa. Mas o que há de mais importante na moral do que a aplicação e a vida? Citei muito, como sempre e demais. É que eu queria uma obra útil, mais do que elegante. A mesma razão me obrigava a dar todas as referências, ainda que, para tanto, tivesse de multiplicar as notas de rodapé. Ninguém é obrigado a lê-las, aliás, a princípio, é melhor mesmo não se preocupar com elas. São feitas não para leituras, mas para estudo. Não para leitores, mas para estudantes. Quaisquer que sejam sua idade e sua profissão, quanto ao fundamento, não quis fingir inventar o que a tradição me oferecia, quando eu não fazia mais que retomá-lo. Não que eu não tenha dito nada de meu neste livro, ao contrário, mas só possuímos o que recebemos e transformamos,
o que nos tornamos, graças a outros ou contra eles. Um tratado das virtudes não poderia, sem cair no ridículo, procurar a originalidade ou a novidade. De resto, há mais coragem e mais mérito em confrontar-se com os mestres no terreno deles, do que em fugir de qualquer comparação, por não sei que vontade de ineditismo. Há 2500 anos, para não dizer mais, os melhores espíritos refletem sobre as virtudes. Quis apenas continuar seus esforços a meu modo, com meus meios e apoiando-me neles tanto quanto necessário. Alguns julgarão essa empresa presunçosa e ingênua. A segunda crítica é para mim um elogio. Quanto à primeira, temo que seja um contrassenso. Escrever sobre as virtudes seria antes, para quem se arrisca a fazê-lo, uma perpétua ferida narcísica, porque sempre repete e vivamente a própria mediocridade. Toda virtude é um ápice entre dois vícios, uma comeda entre dois abismos. Assim, a coragem entre covardia e temeridade, a dignidade entre complacência e egoísmo, ou a doçura entre cólera e apatia. Mas quem pode viver sempre no ápice? Pensar as virtudes é medir a distância que nos separa delas. Pensar sua excelência é pensar nossas insuficiências ou nossa miséria. É um primeiro passo e talvez o único que se possa exigir nesse livro. O resto é para ser vivido e como um livro poderia substituir o viver. Isso não significa que ele seja sempre inútil ou moralmente sem alcance. A reflexão sobre as virtudes não torna ninguém virtuoso. Em todo caso, é evidente que não poderia bastar tanto. Todavia, há às vezes uma virtude que elas desenvolvem: a humildade, tanto intelectual diante da riqueza da matéria e da tradição, quanto propriamente moral diante da evidência de que essas virtudes nos fazem falta, quase todas, quase sempre, e de que, entretanto, não poderíamos nos resignar à sua ausência, nem nos isentar de sua fraqueza, que é a nossa. Esse tratado das virtudes só será útil para os que não as têm, e isso que lhe dá um público vastíssimo. Deve desculpar o autor por ter sido ousado, não apesar de sua indignidade, mas por causa dela, empreendê-lo. O prazer que tive e que foi intenso pareceu uma justificativa suficiente. Quanto ao prazer dos leitores, ele só poderá vir, se vier, por acréscimo. Já não é trabalho, mas graça. A eles, pois, minha gratidão.